amor é o grande transformador das almas, por ser o maior tesouro da criatura, sentimento sublime, reflexo radiante do Criador. Uma dose de amor, mesmo diminuta, é em si mesma tesouro inapreciável à nossa disposição, em todos os instantes, ou mesmo a partir de agora. Estamos caminhando para a última noite de atividades da 20ª Jornada Espírita de Porto Seguro, que traz como tema central amor, imbatível amor. Nosso momento artístico de hoje é com o companheiro, trabalhador do Centro Espírita Porto da Paz, Wellington Costa Silva. A partir desse momento, vamos então receber Wellington, este músico extraordinário, nosso companheiro da Casa Espírita.
tão delicado. Agradecemos aos patrocinadores e parceiros que nos auxiliaram na concretização deste evento. Neste momento, o Wellington irá tocar mais uma música para que nos harmonizemos, fechemos os nossos olhos e logo em seguida a companheira Laíde Sena irá proferir a prece de abertura. Vamos orar. Que alegria nesta noite podermos agradecer. Agradecer por tudo quanto vivenciamos nesta 20ª Jornada Espírita de Porto Seguro. Agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos envolveu e nos envolve neste momento em muitas luzes, e que esta alegria em nossos corações possa permanecer por tudo quanto nós vivenciamos juntos nestes dias todos. Pelo trabalho incessante de receber os amigos, na alegria deste contato, deste reencontro. Que Deus possa estar nos abençoando e nos fortalecendo sempre para trabalharmos felizes pela divulgação da doutrina dos Espíritos. Mais uma vez, agradecemos muito por tudo quanto aqui, juntos, pudemos viver, aprender, esclarecer. Deus, nosso Pai, abençoa-nos mais uma vez neste momento. Que assim seja. O mais grandioso milagre da vida é o amor. Na sua profundidade soberana, expressa-se por incontáveis maneiras. É o amor que compõe e mantém o universo como uma orquestra sublime, que vibra em toda parte como um hálito divino. Portanto, ama em qualquer situação e nunca te cansarás de amar. Para a compreensão desse sentimento maior, que é o amor, e que tanto buscamos, trouxemos para o encerramento de nossa jornada o pernambucano Leonardo Machado, carinhosamente conhecido como Léo Machado. É médico, psiquiatra e psicoterapeuta, mestre em neuropsiquiatria, diretor do Núcleo Espírita Investigadores da Luz e colaborador da Federação Espírita Pernambucana e da Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco. Realiza palestras e seminários espíritas desde os 17 anos, já tendo percorrido vários estados brasileiros e no exterior, na cidade de Londres, Inglaterra. Vamos convidar Léo Machado para encerrar a 20ª Jornada Espírita de Porto Seguro, abordando o tema Amor, Imbatível Amor.
queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite. Falei de manhã que eu sou da terra do frevo e da terra do forró. Então, como boa noite de vocês, fico quase assim já desencarnando, e lá em minha terra o boa noite é mais frevante. Então, boa noite. Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui, assumindo a coordenação da noite, para podermos falar sobre a temática que deu nome à jornada. Numa noite tão bonita como a nossa, que a lua veio nos brindar com a sua presença e seu reflexo no mar, nos lembramos de Olavo Bilac, quando, em certa noite, inspirado pelas estrelas, ele teve a ocasião de dizer: ora direis ouvir estrelas, por certo, perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro a janela pálida de espanto, e conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e quando vem um sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter o ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. A fala de Olavo Bilac sempre me chamou a atenção, porque no final dessa fala poética, o construtor da palavra, como assim era chamado, conhecido, o poeta vai nos colocar o amor como solução para podermos entender o significado da mensagem subliminar das estrelas, nos dizendo que existe algo a mais no universo, nos falando da beleza da vida, nos falando da beleza e do significado profundo da nossa existência. Mas quando ouvimos Bilac escrevendo, logo nos perguntamos de que amor ele está falando. Porque amor acabou se tornando uma palavra dessas que é usada para vários objetivos, para várias questões. Em nome do amor se mata, em nome do amor se tem ciúmes, em nome do amor se faz uma série de atropelos e atrapalhos que nós nos perguntamos qual amor é capaz de nos desdobrar em sentimentos, conseguindo fazer com que percebamos a mensagem do universo, ao mesmo tempo que entendemos a mensagem que existe no nosso interior. E automaticamente somos levados a recuar na história do tempo, visualizando a Palestina antiga, na época em que Jesus esteve conosco. Porque naquele momento, poderíamos dizer, a maior idade da terra começava a ser pronunciada. E Jesus andaria por aquelas terras da Palestina de forma incomparável. Naquela época, a semelhança do que acontece, por exemplo, no nosso país, o Brasil, a Palestina era dividida em regiões. E 3 grandes regiões compunham o território da antiga Palestina. Embaixo, ao sul, existia a Judéia, com a capital Jerusalém. Em cima, no norte, a região da Galileia, o mar da Galileia. Ao centro, a Samaria, dividindo esses 2 territórios. E logo no extremo do território, existiam outras regiões menores, como Pérea, como Traconíteres. Essa região da Palestina era profundamente marcada por diferenças, apesar de pensarmos que o judaísmo da época era uma religião monolítica, uma religião única. Vamos entender, estudando um pouco a história, que existiam várias visões, como até hoje existem, do judaísmo. Várias visões, mesmo que elas permaneçam com um certo grau de semelhança, várias visões específicas da Torá e do Pentateuco mosaico. Nessa perspectiva, era comum a miscigenação naqueles territórios
de pessoas que vinham da Síria, de pessoas que vinham da Fenícia, e, embora o judeu não se misturasse muito com outras raças, essas raças conviviam. Grande parte da população, por exemplo, na Galileia, não sabia ler, não sabia escrever, não conseguia nem mesmo entender de fato o que estava escrito na Torá. Mas em Jerusalém, a paisagem era diferente. Na Judéia, ao sul da Palestina, a paisagem era de muita soberba, de muito dinheiro, de muito poder econômico. E diferentemente dos outros cantos da Palestina, Jerusalém possuía o grande templo dos judeus, enquanto as outras cidades menores possuíam as chamadas sinagogas. E é bem diferente como se é realizado os rituais e a ritualística judaica em uma sinagoga e em um templo. Por exemplo, nas sinagogas não existia apenas a figura do sacerdote, do rabino, que era o responsável pela leitura. Na realidade, existia no centro da sinagoga um púlpito como esse, e lá estava a Torá. E qualquer pessoa que estivesse sentada poderia abrir a Torá a esmo, ou seja, ao acaso, como eles colocavam, e abrindo a esmo a Torá, eles liam a página que Deus havia mandado para a noite e interpretavam. Então não era apenas o sacerdote que era responsável dentro da sinagoga pela leitura da Torá. Entretanto, no templo de Jerusalém, apenas o sacerdote era possível ter esse manuseio, esse passeio dentro da ritualística. Acontece, no entanto, que com a grande população, por exemplo, na Galileia, onde existiam outras sinagogas, como por exemplo na cidade de Cafarnaum ou Quifarnaum, que estava ao redor do mar da Galileia, ou também chamado Lago de Genezaré, a população quase toda não sabia ler, não sabia escrever. Acabava que o sacerdote é que ficava responsável de fato pela liturgia, pela leitura como um todo, porque as pessoas não sabiam ler, a não ser um outro. E por isso deve ter causado espanto quando aquela criança, ainda em pequena idade, em Cafarnaum certamente, foi até a frente, abriu a mensagem do pai, como ele dizia, e começou a interpretar com desenvoltura, apesar da pouca idade, a mensagem do Velho Testamento, a mensagem do Pentateuco mosaico. Essa figura seria mais tarde conhecida com o nome de Jesus. E também não foi sem outra razão que Jesus passeou pela Palestina de modo invulgar. Por quê? Porque na Samaria, que ficava justamente no meio do território, havia tido um processo histórico de segregação. Os samaritanos, que eram a princípio também judeus, em determinado momento da história, quando o Império Assírio dominava grande parte do mundo, o Império Assírio foi tentar dominar Jerusalém. Só que desde muito tempo Jerusalém era protegida por grandes muralhas, e de tal modo o Império Assírio, na época do Imperador Sargão II, não conseguiu vencer Jerusalém. E para voltar para casa com a derrota, e como voltar para casa com derrota seria muito difícil, o imperador então mandou que na volta de Jerusalém, portanto ao sul da Palestina, eles pudessem então ir destruindo e dominando o que fosse possível. E quando voltaram, encontraram um povo, uma região muito vulnerável, a Samaria, que era um povo judeu de origem, mas um povo judeu numa terra muito desprovida de defesas bélicas, enfim, muito exposta. Na Samaria existia o Monte Garizim, e quando os assírios então passaram pela Samaria, perceberam que seria muito fácil a dominação. Naquele momento, portanto, houve uma grande chacina, uma grande morte em massa, porque os assírios eram muito violentos, eram muito predatórios com a população que eles dominavam, que eles derrotavam. Para que os senhores tenham ideia, era comum eles colocarem os exércitos inimigos ou os inimigos empalados na rua, nas estradas, como símbolo da dominação, do Império Assírio, como símbolo do poder que eles possuíam.
Então eles mataram muitos homens, muitos samaritanos, e além de matarem muitos samaritanos, eles violentaram sexualmente as samaritanas. E como falávamos no início, o povo hebraico era um povo que tinha muita dificuldade em se juntar, em se misturar com outra raça. E eles passaram, os outros judeus, sobretudo os judeus da Judéia, de Jerusalém, passaram a discriminar os judeus da Samaria. Passaram então a dizer que os samaritanos eram uma raça impura. E quando algum samaritano cruzava por um judeu, eles então olhavam para o lado, davam uma cusparada no chão e diziam raca, ou raça impura. Essa região da Samaria, portanto, na época de Jesus, já era uma região bastante separada do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, do resto da Palestina. Não obstante, fizesse parte da Palestina. Mas quando, por exemplo, um judeu que estava em Jerusalém queria atravessar o território para chegar, por exemplo, em Cafarnaum, na Galileia, eles, ao invés de passarem pela estrada que passava no meio da Samaria, eles faziam um caminho mais longo, faziam um contorno pela Pérea, para poder não se misturar com os samaritanos, para poder não encontrar os samaritanos. Dessa forma, havia toda uma separação que Jesus não respeitou. A separação que os homens faziam, Jesus não seguiu. Era comum naquela época, então, os judeus não deixarem que os samaritanos não pudessem rezar, não pudessem orar dentro das sinagogas, dentro dos templos. E como consequência, os samaritanos foram formando como que uma outra comunidade religiosa, cultural, enfim. E aí começaram a adorar a Deus na natureza, através do Monte Garizim. E diferentemente, portanto, do judeu da Judéia, que adorava a Deus sobretudo no templo, diferentemente do judeu da Galileia, que adorava a Deus sobretudo nas sinagogas, o samaritano, agora já transformado em quase outra raça, adorava a Deus em meio à natureza, em cima do Monte Garizim. Pois bem, quando Jesus esteve entre nós, ele fazia questão e fez questão de incluir o samaritano em diversas passagens. Não é à toa que a passagem do samaritano, que foi ontem relembrada pelo vídeo, pelo curta-metragem apresentado pelos jovens, numa releitura mais moderna, ele coloca o samaritano como alguém de onde ninguém se esperava nada, mas o samaritano conseguiu se identificar com a pessoa que estava no chão, caída. Certamente era alguém que viajava, era um samaritano que viajava e se identificou com aquele viajante caído no chão e o ajudou. Não foi apenas na teoria, porém, que Jesus utilizou a Samaria como exemplo. Em diversas ocasiões, Jesus passou pela Samaria. Naquele dia, portanto, quando ele saía da Judéia e ia em direção da Galileia, ele poderia ter ido pela Pérea, feito contorno, mas ele fez questão de passar dentro do território da Samaria. A estrada ia conduzir até uma cidade chamada Sicar, que estava no sopé do Monte Garizim. Nessa cidade existia o famoso poço do pai Jacó, que conseguiu dar subsistência à região durante muito tempo. E naquele dia, portanto, Jesus pediu que os discípulos fossem na frente e ele iria depois encontrá-los. Ele vai até o poço do pai Jacó e quando chega lá, encontra uma mulher que estava pegando água, como faria todos os dias. E Jesus então olha para a mulher e fala: mulher, eu estou com sede, dá-me um pouco de água. E só com isso ele já quebra alguns paradigmas. Primeiro, de falar com a samaritana, ninguém falava. Segundo, de pedir um favor para a samaritana, beber a água dos samaritanos. A mulher então fica espantada. Ora, Jesus parecia um nazareno, parecia um galileu. Ela percebeu que não era um samaritano. Ela sabia de toda essa desavença, toda essa discórdia que existia. E ela então fica com medo de se tratar de uma cilada, de se tratar de alguma emboscada. E repele assim Jesus dizendo: mas Senhor,
Você não sabe que eu sou samaritana? Não sabe que não podemos entrar nesse contato? E Jesus então não responde na pergunta, retoma mais uma vez o pedido: mulher, eu estou com sede, me dá um pouco de água. E ela então fica um pouco irritada com essa insistência, e ele então arremata dizendo: se tu soubesses quem eu sou e de onde eu vim, não seria eu que estaria pedindo a tua água, mas tu que estarias pedindo a água que eu tenho, porque a água que eu tenho matará a tua sede de forma perene. Quando bebes da água do pai Jacó, voltas a ter sede. A minha água, porém, nunca mais dá sede às pessoas. Ela sacia a sede de forma constante nas pessoas. Então a samaritana ficou confusa. Como é que aquele homem, que no momento primeiro estava pedindo água para ela, já quebrando um paradigma, agora quando ela não dá, responde que era ela que deveria pedir a água dele, e ainda mais, na visão dela, agia com desdém para com o poço do pai Jacó. Ela então fica um tanto quanto revoltada e fala: mas você está desdenhando do nosso poço, da nossa água? E ele então fala: mulher, volta para casa, chama o teu homem e volta aqui para que eu possa trazer a água da vida. Ela então fica assim espantada. Como é que Jesus sabia que ela tinha um homem em casa? Mas mesmo assim fica em dúvida e fala: mas aquele não é meu marido. E Jesus então responde: sim, nem aquele nem os outros que estavam antes contigo são o teu marido. Agora ela então fica completamente desconcertada. Como é que ele sabe da minha vida? E nós somos muito curiosos. Isso acontece conosco quando buscamos alguma religião, por exemplo, o Espiritismo, numa visão religiosa do mundo. Dificilmente buscamos a água, dificilmente buscamos a mensagem. Geralmente ficamos mais presos em alguma adivinhação, em algum fenômeno que fira os nossos sentidos, que nos chame a atenção. Então, quando aquela mulher escutou Jesus adivinhando, percebendo a intimidade moral que ela possuía, ela então ficou espantada: mas tu és o Messias, como é que tu podes saber da minha vida, que eu nunca contei para ti, tu não me conheces? Mulher, volta para a tua cidade, volta para a aldeia e traz todos, que hoje eu ficarei com vocês. Ela então volta empolgada, volta, chama o marido, o homem que estava com ela, chama todo mundo da vizinhança, e os samaritanos naquele dia ficam ao lado de Jesus. Ele então começa a dizer: eu vim trazer a água da vida. A boa nova que eu trago é a água que matará a sede de vocês e nunca mais vos dará sede de novo. Então alguém lhe propõe uma pergunta: mas Senhor, nós estamos encantados com a tua doutrina, mas temos uma dúvida, porque os judeus nos proibiram de adorar Deus dentro dos templos. Então nós começamos a adorar a Deus aqui na natureza, ao contato da natureza. Nós queremos então saber, para poder saber da tua doutrina, é preciso que a gente adore a Deus nos templos ou na natureza? Qual é o melhor local para podermos adorar a Deus? Se fosse a gente respondendo essa pergunta, aqui em Porto Seguro, olhando essa lua de hoje, a gente ficaria tentado a dizer: é perto da natureza, porque perto da natureza a gente está mais perto de Deus. Era uma resposta talvez instintiva que a gente desse. Mas Jesus ia muito mais profundo, e ele olha aquela população e diz: hoje ainda é preciso que vocês adorem a Deus nos templos de pedra ou na natureza. Dia virá, porém, que todos vocês adorarão a Deus em espírito e em verdade, no templo do próprio coração. Porque não adianta nada nós estarmos numa paisagem linda, mas com o coração completo de aflições, com a mente perturbada de aflições as mais diversas. Ou estarmos num templo glorioso, com muito ouro, com muita grandiosidade, ou num templo muito simples, lembrando os templos dos primeiros cristãos, se nós não estivermos de fato conectados com o Criador pelo nosso coração, pelo nosso pensamento.
Jesus, portanto, enuncia e anuncia que a boa nova, o evangelho que ele trazia, a boa notícia, era a água da vida. É, portanto, o amor que nós perguntávamos no início. Que amor é esse que faz com que nós possamos entender as estrelas dos céus, a nossa entranha, a nossa luminosidade interior? E aqui nós respondemos com a fala de Jesus à samaritana. É a boa nova. Mas a boa nova nos dá o roteiro teórico, de um ponto de vista litúrgico. Se quisermos fazer alguma interpretação, teremos uma série de interpretações, aliás, de um mesmo livro. Cada um vê a sua forma. Cada religião consegue encontrar a sua interpretação. E aí ele vai além. Ele não deu apenas um livro, ele não deu apenas um ensinamento, aliás, ele não escreveu nada, mas não foi apenas o ensinamento verbal, o ensinamento oral, a boa nova oral que ele veio trazer, ou seja, o amor teoria, mas ele também veio ser o amor ação, com a própria vida. E ele sabia disso quando, no ápice da sua vida aqui entre nós, da sua trajetória entre nós, ele começa a lavar os pés dos apóstolos. Naquela que seria conhecida como a última ceia, ele começa a lavar os pés dos apóstolos e pede que eles deixem, porque ele veio servir e não ser servido. Mas adiante ele vai começando a trazer uma série de conceitos e vai falar uma coisa muito bela e muito profunda. Vai dizer assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E a gente acha que entendeu assim, por muito se matarem, né? Porque a gente se mata, que é uma beleza, ao longo da história, todo mundo cristão. Mas ele falou, por muito se amarem, os meus discípulos serão conhecidos. Eu vos dou o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Parece uma fala muito simples, mas a psicanalista Françoise Doutor, muito conhecida no meio acadêmico pelo trabalho que ela tem com as crianças, que ela teve com as crianças, ela também foi de uma origem religiosa, teve uma origem religiosa na sua infância, e na maturidade, mesmo como psicanalista, mesmo sendo muito conhecida na parte acadêmica da psicanálise com as crianças, ela ousou, numa entrevista, transbordar o seu conhecimento através de um livro chamado Psicanálise, Os Evangelhos à Luz da Psicanálise. E examinando essa questão do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a eminente psicanalista vai colocar uma proposta que eu concordo inteiramente, dizendo que quando Jesus se coloca, amai-vos uns aos outros, ele não termina aí, como eu vos amei. Eis aí o grande pulo do gato, digamos assim, do ensinamento de Jesus. A grande novidade, digamos assim, do ensinamento de Jesus. Ele se coloca como exemplo. Por quê? Porque nós precisamos de referenciais. Todos temos um referencial para poder crescer, para poder se desenvolver. Obviamente que o primeiro referencial, em geral, são nossos pais. A mãe, o pai, biológico ou aquele que é aquele que nos adota. Mas às vezes os nossos pais, por alguma dificuldade, ele não está próximo, ou nós não tivemos uma convivência muito próxima com nossos pais, ou temos uma perda materna, uma perda paterna muito precoce, de tal modo que a gente acha que não tem referência, e automaticamente o nosso psiquismo faz uma transferência. A gente busca uma outra pessoa, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, né, mais velho, um professor, uma professora, enfim, alguém que venha substituir na nossa consciência infantil, na nossa consciência ainda de criança, de adolescente, o referencial norteador da nossa vida. Não é à toa que grande quantidade das vezes que os jovens escolhem as suas profissões, eles vão ter um referencial. Às vezes eles conversam, por exemplo, com estudantes de medicina, onde ensino,
Ele me falou assim: eu sempre tive um médico que acompanhava lá em casa, o meu pediatra, que eu sempre admirei ele. Meu pai era médico, eu então me espelhei em meu pai. Meu irmão era professor, e aí eu fui ser professor. Enfim, existe alguém que acaba preenchendo, acaba ocupando o que nós colocamos, mesmo que inconscientemente, para preencher esse vácuo e servir para nós de referencial. Quando esse referencial é bom, muito bem. Mas às vezes esse referencial é cheio de dificuldades, cheio de encrencas, cheio de defeitos também. E aí nós vamos às vezes perdendo o ponto de referência, como se a cozinheira perdesse a mão para a cozinha e não consegue mais colocar o bolo no ponto correto. E aí é onde entra Jesus. Amai-vos uns aos outros. Mas ele sabia que poucas vezes nós sabemos de fato o que amar. Às vezes entendemos conscientemente, intelectualmente, o que seria amor, mas não sabemos de fato como amar de modo maduro. Aí ele se coloca como eu vos amei. Ele se coloca como referencial para a humanidade, a sua vida, a sua experiência de amor para com todos, acaba sendo referencial materno, paterno, mais próximo de nós, para podermos então aprender a amar. Então, mesmo que nós não tenhamos a exemplificação maior do amor em nosso lar, em nossa casa, ou em nossa comunidade religiosa, porque, por exemplo, algum padre, algum pastor, algum trabalhador espírita, algum monge, ele saiu da linha, se perdeu, e a gente acaba perdendo também um prumo. A gente não devia ficar nessas escusas, nessas desculpas, porque o nosso referencial dentro do cristianismo não são as pessoas que dirigem os templos, mas é Jesus, o grande mestre, é Jesus o grande referencial das nossas vidas, pelo menos do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista da nossa religião cristã. Ele então se coloca agora como amor teórico da Boa Nova e como amor prático com a sua vida. Ele apenas não fala, mas faz. É o amor, portanto, que se junta em teoria e em ação para poder transformar as nossas vidas. Porque, de fato, o amor é o grande combustível que dá sentido à nossa existência. É o grande combustível, o grande motor que faz nos mover a cada dia, a cada instante. Não é sem motivo que a benfeitora Joana de Ângeles, do Divaldo, propôs no livro que deu nome ao tema da jornada, que o amor é imbatível, que o amor ele não consegue ser ultrapassado por nenhuma outra característica que venhamos a encontrar na Terra, por nenhuma outra solução imediata, nenhuma uma solução rápida que venhamos a dar na Terra. O amor é imbatível. Esse amor que Jesus veio trazer para a Terra é o amor capaz de fazer com que nós nos entendamos a natureza, entendamos as estrelas e tenhamos coragem para seguir em frente. Léo, mas talvez você queira dizer que o amor é imbatível, porque o amor cura tudo. Nem sempre. Nem sempre o amor cura tudo. Às vezes não dá para curar uma doença no corpo de hoje. Mas às vezes, aí, o amor é mais fundamental do que no momento de grande bonança, de grande alegria. Porque mesmo quando o amor não consegue curar o corpo físico, ele consegue dar um sentido para a alma. Ele consegue dar um sentido renovador para a existência do indivíduo. Há algumas semanas, a gente trabalhando com os estudantes de medicina, pedimos para que eles fizessem um documentário semelhante ao que foi apresentado ontem pelo colega Ricardo com os jovens. A gente pediu para que eles bolassem um documentário. Ao invés de fazer um seminário convencional, a gente pediu que ele no Hospital das Clínicas, onde fica a Federal, lá em Pernambuco, eles pudessem entrevistar colegas médicos, pacientes, a respeito do tema comunicações dolorosas.
O tema da aula, numa aula de psicologia médica, era como dar comunicações dolorosas aos pacientes. Então, dentro das entrevistas, eles fizeram um trabalho muito bom, um documentário muito bom. Chamou a atenção o depoimento de uma jovem hematologista, uma jovem médica. Eles então entrevistaram a jovem e ela então colocando que o ano mais difícil para ela da vida médica foi o primeiro ano da residência. A gente se forma depois de 6 anos e aí faz uma nova prova para poder fazer a residência médica, que é uma pós-graduação, uma especialização. Alguns fazem hematologia, outros fazem psiquiatria, como eu, outros fazem cardiologia, clínica médica, enfim. Ela fez a hematologia. E logo no primeiro ano da hematologia, ela disse que foi muito doloroso, porque ela atendia na hematologia muita leucemia, muito linfoma. E em criança, muitas vezes ela não conseguia curar, né? Não conseguia trazer a cura. E ela disse que aquilo era muito doloroso, porque ela aprendeu no curso que ela deveria curar as pessoas, sanar as doenças. Ela disse que quase adoeceu, porque ela sintonizava tanto com os pacientes dela, que quando um desencarnava, quando um morria, ela também quase morria junto. E ela disse que pensou em desistir e tal, até que ela foi entendendo com o tempo que nem sempre ela estava ali para curar, mas que ela estava na fala dela para poder acompanhar e dar o melhor dela até o final da vida desse paciente, poder conversar, poder estar ali, dando a melhor qualidade de vida possível nesses últimos tempos. E aí quando ela começou a aprender isso, que parece uma coisa boba, parece uma coisa fácil, mas é muito mais difícil na prática do que na teoria. É muito mais pesado também para o jovem médico recém-formado, que está com a ânsia e às vezes a ilusão de que vai poder curar tudo, começar a perceber a impotência, já que nós temos uma ilusão de que somos muito potentes. Quantas vezes não encontra isso na religião? A religião prometendo fundos imundos para as pessoas, quando na verdade tem coisas que nós não podemos prometer, porque independe da nossa vontade. São coisas que são muito mais complexas do que o nosso desejo. Alguém às vezes procura a casa espírita com o desejo da cura. E nós, enquanto trabalhadores, podemos então oferecer a ajuda, mas não podemos garantir uma cura, nem qualquer que seja, porque esse é um processo muito mais complexo. O próprio Jesus, quando curava, ele não dizia assim, vai lá, conta para todo mundo, fui eu que fiz. Ele dizia, vai, a tua fé te curou. Eu vim trazer o alívio. Eu sou o alívio, eu sou o consolo. E eu vejo assim, muitos religiosos dos dias de hoje, e também muitos colegas de minha área, com uma prepotência enorme, achando que podem fazer mais do que podem de fato, às vezes escondendo uma dificuldade interna. Essa jovem médica, portanto, aprendeu na prática que o objetivo dela era outro. E ela então contou um depoimento emocionado que eu achei muito bonito, que quando ela começou a aprender isso, ela começou a ficar mais tranquila no leito da dor do paciente. E nessa perspectiva, ela conseguia ficar até inclusive mais conversando, mais tempo com o paciente. E ela disse que um paciente chamou a atenção dela. Era um jovem adolescente com um futuro brilhante, desses que a gente conhece no nosso dia a dia, que começou a ter uma leucemia e não conseguiu mais uma cura do corpo. E já no final da vida, ele estava já com a cegueira. Ela então não deixava de ir todo dia, quando estava no hospital, ela ia lá visitá-lo, conversar um pouco, enfim. E nesse dia ela disse que abriu a porta e antes de que ela falasse alguma coisa, o paciente então falou, vamos supor que o nome da médica fosse Glória. Bom dia, doutora Glória, como é que a senhora está? Ela disse que tomou um choque, porque ela apenas tinha aberto a porta e não tinha falado nada. E então ela perguntou, mas como é que você sabe que eu sou eu? E ela falou, doutora, pelo seu cheiro. Que bonito. Ele havia tido um contato tão bom, né, com essa médica, e essa transferência amorosa, mas a transferência bonita, havia possibilitado ele perceber as nuances de como essa médica se portava. Ela não tinha falado nada,
ela não tinha ainda pisado, porque às vezes é o seu passo, como a senhora pisa, o tamanho que a senhora usa. Não, era o cheiro dela, porque ela havia percebido que apesar de toda a teoria que a gente aprende, no final somos dois seres humanos, um tentando ajudar o outro e um se deixando ajudar pelo outro. Então o amor às vezes não cura o corpo, mas o amor consegue dar um significado para a alma, consegue dar um significado para a vida. E esse jovem veio a desencarnar, e o pai até hoje é agradecido pela forma amorosa que o filho foi atendido até o final. Então, às vezes, o amor não é imbatível porque ele propõe, ele consegue em todos os casos a cura, mas ele é imbatível porque ele consegue dar uma renovação na alma, ele consegue dar uma renovação no eu espiritual do indivíduo. Léo, então se o amor não é imbatível porque ele cura sempre, então talvez seja o poder, o status, é que seja maior do que o amor, porque o que eu acredito, o que eu aprendi, é que o dinheiro compra as pessoas, o dinheiro compra tudo. Como um jovem narcisista me procurava certa feita, e ele com essa lógica, ainda com 18 anos, mas já com essa lógica mercadológica entre as relações. E ele então perguntava-me, me propondo uma compra, da minha relação com ele, do ponto de vista profissional. E então ele disse, você sabe que tem coisas que o dinheiro não compra. Como assim, doutor? Eu falei, pois é, tem coisas que o dinheiro não compra. Você pode comprar com o seu dinheiro o medo dos outros. O medo de perder o emprego, o medo de perder a posição, mas não vai conseguir comprar a admiração dos outros, não vai conseguir comprar o respeito profundo dos outros e, sobretudo, não vai conseguir comprar o amor e a amizade dos outros. Você pode tê-las, essas amizades, enquanto você tiver algum poder, mas se essas amizades forem apenas por causa do poder, do medo, quando você perder alguma posição, não que você não perca o dinheiro, vamos supor que você nunca perca seu dinheiro até o final da sua existência, mas quando você ficar num estágio de maior decrepitude e não tiver mais a liderança que você pensa que tem, e foi mais duro com ele, enfático, e ele falou assim, é mesmo, doutor? Então o dinheiro não pode às vezes comprar tudo. E naquela noite, na reunião que nós praticamos na casa espírita chamada de desobsessão, que é uma reunião mediúnica em que nós conversamos com os obsessores, enfim, com os espíritos que estão desencarnados, nós tivemos a ocasião de conversar com um desses espíritos que obsediava. O jovem que estava sendo ajudado, que estava obsediado, era um jovem que tinha tido uma vida muito trágica na atual existência e já estava cometido por uma enfermidade muito grave do ponto de vista psíquico, a esquizofrenia. E naquela ocasião, na reunião mediúnica, na casa espírita, nós conversávamos com um espírito que vinha altamente revoltado, que vinha com muita dor, e então narrava, no que irei contar, ao sabor da emoção. E me dizia assim, por que vocês querem ajudá-lo? Vocês sabem quem ele foi? Em determinado momento da história, esse que agora vocês veem, que eu demorei muito tempo para reencontrar, mas consegui reencontrar, porque ele estava diferente, o físico, mas eu consegui. Ele foi um general de determinado feudo da Europa, e esse senhor feudal, querendo expandir as terras, começou a fazer dominações em outros feudos vizinhos. E nós, então, fomos atacados na nossa casa, na nossa vila, por esse general. E a ordem era de dominar tudo. Mas aquele general era, como ele dizia, o espírito, era o diabo em pessoa. Então, ele deu ordem para que, além da dominação, as mulheres fossem violentadas e mais. Eram violentadas sexualmente na nossa frente. As nossas mulheres, as esposas e as nossas filhas, enquanto nós íamos queimando na fogueira, porque morremos quase todos os homens, quase todos os velhos, e ficaram apenas as mulheres e as crianças. E ao mesmo tempo que a gente ia sendo morto na fogueira, queimado vivo,
a gente via as nossas filhas, a nossa mulher sendo violentada sexualmente. E o que mais doía não eram as labaredas que consumiam o meu corpo. O que mais doía era ver-me humilhado no mais íntimo do ser. Ver a minha esposa, ver a minha filha sendo violentada sexualmente. E eu adquiri um ódio mortal, não por aqueles soldados, mas sobretudo por aquele general que havia dado essa ordem. E aqui já estou há mais de 4, 5 séculos, há muito tempo buscando ele, e hoje eu o reencontrei. Há alguns anos eu o reencontrei, e não sou eu apenas, somos muitos o que temos pendências, o que temos ódio mortal dele. Eu então, percebendo o drama daquele espírito, que falava isso em profundas lágrimas de dor, em profunda revolta, então lhe dizia: mas você sabe que Deus não precisa da sua ajuda para que ele resgate o erro. Como assim? Não, Deus não precisa da sua ajuda. É provável que esse general, depois dessa calamidade muito grande, ele tenha tido grandes débitos e reencarnado em situações muito difíceis. Naquele momento, na tela mental do espírito, foi passando algumas reencarnações desse antigo general, em que ele tentou voltar à vida e não conseguiu. Através de abortamentos espontâneos, ele voltava para o mundo espiritual. E depois de muito tempo, ele conseguiu então reencarnar-se. E, curiosamente, na existência, que está em foco, ele vê uma vida aparentemente com a estética muito bonita, mais uma vez a compleição atlética, como se fora um militar de outrora, mas ele jovem, passando por muitas privações. Perdeu o pai muito cedo, e a mãe, tendo outros namorados, levava os namorados para casa, e esses namorados também, bem perturbados do ponto de vista da sexualidade, violentaram tanto esse rapaz quanto a irmã sexualmente. Então ele sofreu abuso sexual desde a infância. Ao mesmo tempo, descobriu as drogas ainda na adolescência. Usou maconha, cocaína, crack. Na adolescência, quando o cérebro ainda está formando as sinapses em grande abundância, embora já esteja completamente formado na estrutura macroscópica e tal, na parte microscópica, nas sinapses, é um grande momento de transformação e um grande momento de perigo para o uso de drogas, sobretudo nessa fase. Inclusive a maconha, nessa fase, é devastadora para a saúde psíquica, para a saúde mental do indivíduo como um todo. E vários estudos são unânimes em apontar essa realidade, sobretudo na fase da adolescência. Além disso, ele também se prostituiu, porque ele queria conseguir as drogas e não conseguiu dinheiro, não tinha dinheiro às vezes, então ele se prostituía. E quando teve mais ou menos uns 19 anos para 20, ele teve o primeiro surto psicótico, em que a doença, a esquizofrenia, começou a aparecer. E foi internado em um hospital psiquiátrico depois de uma tentativa de suicídio. E a tentativa de suicídio foi colocando fogo no próprio corpo. As conexões da vida. E o Espírito dizia: fomos nós que induzimos ele a colocar fogo com o botijão de gás no próprio corpo. Nós não conseguimos matá-lo, mas a nossa intenção vai ser vê-lo queimando da mesma forma. E o médium não sabia de nada, porque poderia ser alguma coisa que o médium soubesse. O médium que dava comunicação não sabia de nada da história desse rapaz. Então ele dizia: não, você não vai precisar. O que você está fazendo é apenas aumentando a sua dor, aumentando a sua desdita, através do ódio que você alimenta. Mas a doença independe da sua ação, independe da sua ação espiritual. A doença já está instalada no corpo dele, já está instalada no cérebro dele. Ele já viria para a vida com essa pendência, com esse resgate de uma doença reencarnatória muito grave, e você está apenas aumentando a dor. Eu lhe pergunto, você falou da sua esposa, da sua filha, você tem visto a sua esposa e a sua filha?
ele disse: não, desde aquela época, nunca mais eu as vi. E naquele momento eu senti a intuição de que elas lá estavam, mas em outra perspectiva espiritual. Então, a outra médium que estava participando da reunião deu a passividade e a esposa veio e comunicou-se com ele pela via mediúnica. Ele dizia assim: meu amor, há quanto tempo nós temos esperado essa oportunidade? Há tantos séculos, nós também doemos muito o nosso coração. Foi muito doloroso para nós aquela existência, dolorosa para nós aquela existência. Mas há muitos séculos nós optamos pelo amor de Jesus e pelo perdão. Nós então optamos para não ficar fixadas, e eu e a nossa filha, desde então, estamos em outro padrão vibratório, estamos acompanhando os teus passos, mas nunca nos desse acesso, porque tu estavas tão envolvido no teu ódio, pela tua sede de justiça, de vingança, achando que o poder pode alguma coisa na terra como nos céus, esquecendo que às vezes ele só pode na terra, porque no céu o poder é outro. A hierarquia é intelecto, moral, é a hierarquia do espírito, do amor. Nós então aqui estamos te pedindo, abandona por nós. Nós estamos sedentas de poder estar de novo contigo na terra, em outra existência, mas enquanto tentares continuar desta forma, nós não conseguiremos te juntar. Naquele instante, faziam mais de 4 séculos que aqueles espíritos não se falavam. Tudo isso porque cada um tomou rumos diferentes, enquanto ele continuava no desejo de vingança, tentando mostrar o poder que tinha. Elas, que também sofreram a desdita, optaram pelo amor, optaram pelo perdão. E estavam em outra perspectiva e vinham de regiões mais felizes. Resgatá-lo, e ele então chorando, pedia perdão por elas e dizia assim para mim, e é uma reunião emocionante, dizia para mim: eu irei deixá-lo, não por ele, mas pela minha família. Mas eu digo, a situação dele é muito difícil, porque não sou apenas eu, são vários que o perseguem. A gente acha às vezes que o poder pode comprar tudo, mas às vezes o poder compra a nossa entrada para o inferno mental interior. Quando decidimos ficar na vingança, quando decidimos fazer as maiores atrocidades. Nesse exemplo prático, real, do mundo espiritual, a esposa e a filha vinham dizer que elas optaram pelo amor e, como consequência, estavam renovadas, ainda sentindo dores, é claro, mas renovadas pela perspectiva de Jesus, pela perspectiva espiritual aberta. Léo, mas às vezes o amor não é imbatível, porque é muito difícil conviver. Você falou em família, nesse exemplo, mas às vezes é muito difícil conviver com as diferenças. E quando existem diferenças culturais enormes, existem diferenças religiosas enormes em nossa casa, a gente não consegue amar. A gente acaba se perdendo. Muitos me dizem: é porque minha esposa é de tal religião, e eu queria que ela fosse espírita. Como um amigo me ligava atormentado uma vez e dizia assim: Léo, eu estou muito assim aflito, porque minha esposa, ela, vocês sabem, não é espírita. E eu quero convencê-la de toda forma sobre reencarnação, sobre imortalidade da alma e tudo mais. E ela não quer acreditar, é impressionante. Eu perguntei: o que você fez até agora? Bem, a gente já travou um debate sobre o céu e o inferno. E o que aconteceu? Bem, o debate eu ganhei. E no final, o que aconteceu? Ela disse assim: tá bom, é dessa forma, mas eu continuo na minha religião. E depois, eu falei: então vou para a reencarnação, porque a reencarnação é o ponto nevrálgico, né? E aí, o que aconteceu? Mais uma vez eu ganhei o debate. Ela admitiu que o meu raciocínio estava correto, mas no final falou assim: mas eu vou continuar na minha religião, não importa, e tal e tal. E aí eu estou ligando para você porque a gente está brigando muito por causa disso, por causa da religião. Veja que coisa curiosa, né? Brigando em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do amor. E aí eu falei: mas qual foi a última vez que você brigou com ela?
Eu falei, foi agora há pouco, por isso que eu estou ligando para você, aflito, porque a gente fez o debate, eu ganhei, mas ganhei o debate, né? Mas não ganhei a esposa. E outro dia eu vi uma fala de enfermeira Goulart muito bonita. Ele dizia assim, eu optei em ser feliz, em não ter razão sempre. Porque a gente fica brigando, né? A gente quer ter razão no outro, quer que o outro diga assim, perdão, eu estava errado. Até que o outro não admita, a gente fica brigando. E às vezes tem razão, mas sai super infeliz, humilhado, acabado. E às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Então ele estava tendo razão, mas não estava sendo feliz. E eu então lhe propus, olha, por que você não faz uma outra tática? Porque veja só, você está falando de espiritismo, que é uma coisa maravilhosa, mas está brigando com ela todos os dias. Então por que você não deixa o final de semana assim, para não ter briga? Ela vai começar a perceber que o espiritismo pode ser uma coisa boa, porque graças ao espiritismo, o marido está mais tolerante, mais calmo, e o final de semana eles não brigam. Aí você também vai ficar tão empolgado que não vai querer brigar também na sexta, vai estender o final de semana, vai ser sexta, sábado e domingo da paz. Aí depois vai ser quinta, sexta, sábado, domingo, depois vai ser terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Ele perguntou em segunda, mas segunda também, né? Ninguém é de ferro, né? Então segunda é dia da briga, acorda mal-humorado, não tem problema. Mas outro dia da semana, você fica em paz com ela. Ela vai começar a perceber que espiritismo é uma coisa boa, porque transformou o marido ranzinza em brigão no marido mais tolerante, o marido mais calmo. Vai ser muito melhor do que o debate, vai ser muito melhor do que a briga em torno de pontos. Ele, você acha que isso é possível? Eu tenho certeza. Por que eu tenho certeza? Porque eu tenho um tio que mora na Amazônia, em Manaus, que foi o primeiro espírita da família de minha mãe. E era uma pessoa notável, é uma pessoa notável. Mas ele não é espírita apenas frequentador, ele é espírita, ele é presidente de um centro há muitos anos, um centro que tem um trabalho social muito bonito. Ele foi o primeiro espírita. E ele e a minha avó, né, que não tive a oportunidade de conhecer nessa existência, ela era muito católica. E era assim tão católica que quando ela falava, por exemplo, para a minha mãe sobre Martinho Lutero, ela dizia assim, mas você acredita, minha filha, um padre se rebelou contra a igreja, né, falando de Martinho Lutero, quando ele fundou o protestantismo. Então imagina falar de espiritismo para ela. Seria quase, né, uma coisa demoníaca. E ela estava no final da existência, da vida física, quando meu tio conheceu o espiritismo, se empolgou e se converteu ao espiritismo. Mas ele, em respeito a ela, que ela também era catequisa, né? Ela fazia assim a catequese, então era uma pessoa muito religiosa. E em respeito a ela, ele omitiu esse fato para que ela pudesse morrer achando que o filho ia para o céu. E aí ela desencarnou. Lá no mundo espiritual, uma vez ela foi acompanhar minha mãe, já espírita na época, e a fundadora do centro, uma médium notável, percebeu a presença dela, né? A viu. E ela então perguntou, você sabe onde é que você está? Não, eu sei, eu já sei que estou desencarnada, né? Os amigos espirituais me ajudaram muito, eu estou aqui para ajudar a minha filha. E veja que coisa, né? Aquela antiga catequista agora estava entrando num centro espírita, pela porta mediúnica, pela porta do mundo espiritual, para ajudar a minha mãe, que começou no espiritismo com um processo obsessivo. Pois bem, esse tio foi o primeiro espírita lá da família, de minha mãe, e é uma pessoa notável, porque a grande característica dele é o amor-tolerância. Então ele arrumou nada mais nada menos para casar do que uma judia, e casou-se então com a judia. Mas a tolerância é uma capacidade tão grande dele que hoje em dia, ela foi lá em casa alguns anos atrás, e eu fiquei assim abismado, porque ela estava contando da tarefa da casa espírita, sabia todos os detalhes da tarefa da casa espírita. Eu li assim para minha mãe e perguntei, mas a minha tia não é judia? Ela agora é espírita também? Ela falou, não, é porque o seu tio tem tanta ascendência moral que ela ajuda. E veja que coisa, ele gravou um CD com visualizações terapêuticas, com conteúdo espírita, para vender e ajudar no centro que ele dirige. E quem é que divulga o CD? Quem é que reproduz o CD? É ela. Então veja que coisa, uma judia, ela não deixou de ser judia, vai para a sinagoga todos os sábados, ela reproduz o CD espírita
em nome dele, pelo exemplo moral que ele dá em casa. Mais do que isso, os rabinos na sinagoga, porque ele vai levar a esposa na sinagoga aos sábados, fica sentadinho escutando, e os rabinos na sinagoga muitas vezes pedem para que ele fale alguma coisa, não de espiritismo, fale de alguma coisa sobre o amor, enfim. Ele vai lá e faz uma palestra, não só na casa espírita, mas dentro da sinagoga. Qual é o resultado disso? Os meus primos, cada um arrumou uma religião diferente para casar. Então eles se dizem judeus espíritas. Veja só, eu nem sabia que existia isso. Eu sabia que existia o catopirita. Sabe o que é catopirita? Católico espírita, né? Eu sabia que existia o espiritélico, que é o espírita evangélico. Existe. Uma senhora me falou lá no centro, ela falou: meu filho, eu frequento aqui há 30 anos, mas sabe que eu sou evangélica ainda, né? É espiritélica, é espírita e evangélica ao mesmo tempo. Mas não sabia que existia judeu espírita, porque eles não são só judeus da raça, eles gostam da sinagoga, né? Às vezes usam aquela coroinha aqui na cabeça, e enfim, o casamento foi com a ritualística judaica, mas eles também gostam do espiritismo, acreditam em encarnação, em perispírito, em tudo, porque percebeu na família. Então, um judeu espírita se casou com uma evangélica, e outro judeu espírita se casou com a católica apostólica romana, e minha prima ainda não é casada, mas acho que ela vai encontrar uma testemunha de Jeová para casar. E quando for o jantar, vai ser cada um na sua religião, comendo no mesmo prato. Jesus, Kardec, Moisés, todos os apóstolos lá, sentados, comendo juntos. O amor, tolerância. Então as diferenças, elas podem ser difíceis de transpor, mas quando nós temos o amor, tolerância, ele é muito mais imbatível do que as diferenças que nós possamos pensar que existem no nosso dia a dia. Mas a gente pode pensar assim: bem, o amor nem sempre cura, não é por isso que ele é imbatível. O amor não é a mesma coisa do que poder, né? O poder temporal da terra é um poder passageiro, por isso temporal. O amor tem um poder atemporal que fica para a vida toda. Mas a gente vai percebendo então que as diferenças também não são capazes de vencer o amor. Ah, Léo, então talvez a crença, porque você falou de uma questão religiosa e tal, mas talvez uma crença ela seja capaz de abafar o amor. Outro dia um amigo, e eu vou falar religião porque vou enaltecê-la, um amigo de um evangélico. Ele tem uma família muito evangélica, alguns tios, pastores, enfim, bastante evangélicos. E outro dia me dizia a sua história, a história do irmão. Me dizia assim: pois é, você sabe que meu irmão revelou para a família que é homoafetivo, homossexual. Foi muito difícil. E ele disse numa carta para meu pai, ele escreveu assim: meu pai, já faz 2 anos que eu luto contra a minha homoafetividade. Mas eu não consegui. Eu queria não ser, mas eu não consegui. Então irei aceitar se você me expulsar de casa, mas eu venho através dessa carta desabafar. O pai e a mãe leram e foi um verdadeiro punhal no peito no primeiro momento, na fala deles. Eles então procuraram psicólogos para ver se encontravam a cura, para ver se não era doença, procuraram médicos. E depois de algum tempo, de alguns meses, caiu a ficha, que não era doença, que não era nenhuma questão de natureza assim, de fazer uma terapia e tudo mais. E então, o pai disse uma fala muito bonita, que até hoje eu lembro. Ele falou assim: meu filho, você é meu filho. Então, na minha visão religiosa, você sabe que eu não acho que é isso que Deus quer para você. Mas eu sou seu pai, eu lhe amo. E você não vai sair de casa de forma alguma. Eu lhe peço desculpa também por ter levado você a médicos, a psicólogos, achando que você era doente. Eu não consegui entender, meu filho, me desculpe por isso. Mas eu quero dizer que eu lhe amo do jeito que você é. Peço apenas para que você também me entenda que não era isso que eu imaginava, não é isso que eu acho que Deus quer para você. Peço também um tempo para que você não traga por enquanto seus namorados para casa, porque eu não vou conseguir entender nesse momento. Mas eu quero que a gente ande juntos. Eu achei isso extremamente bonito.
porque ele não abriu mão da crença dele. Ele continuou na crença, mas ele colocou o amor em cima da crença. Eu não acredito que seja isso que Deus quer para você. E a crença dele é evangélica, mas também no Evangelho ele dizia: eu aprendi a amar, e aprendi que eu sou seu pai e devo lhe amar sobre todas as circunstâncias. O amor, portanto, foi capaz de, nessa família, preservar a união, preservar a harmonia, em detrimento de qualquer questão de crença. É por isso que afirmamos, sem dúvida, o amor, segundo Jesus nos ensinou na teoria e nos mostrou na prática, é imbatível. Ele passa pelos poderes temporais da terra e os vence todos. Ele passa pelas questões das crenças, que são também temporárias, às vezes mudam. Passa pelas questões da intolerância, quando propõe o equilíbrio, propõe a convivência fraterna. Transpassa as questões de doença, as questões de cura, porque no final, quando nós fomos criados no início, dizia Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, éramos apenas sensações, depois instintos, até adquirirmos o sentimento, e o amor é o ápice do sentimento. Por isso, quando Jesus declarou e anunciou a divina palavra amor na terra, os mártires se ergueram e, ébrios de esperança, saíram a falar e a pregar o amor. Uma dessas foi a Joana de Ângeles. Por isso que ela escreve como quem sabe, não como quem ouviu, porque vivendo na época de Jesus, como Joana de Cusa, ela conheceu esse amor que não pediu nada em troca, apenas amou a humanidade toda. E embriagada pela figura de Jesus, pensou que talvez devesse abandonar o lar para seguir Jesus como discípula, como uma das seguidoras. E Jesus falou: não, ser cristã no teu lar, ser cristã junto aos teus. O dia virá em que isso acontecerá, e isso não agora. Ela vai e volta para casa, continua sendo cristã, e no final da vida, pela crença cristã, vai ser martirizada nos círculos romanos. Ao lado dela, o filho, que não era cristão, é colocado de lado. E ele então lhe pede: mãe, abjuras, nega Jesus por mim, que sou teu filho. Eu imagino a mãe escutando isso, o que deve ter sentido. Ela então olha para o filho e fala: não, eu não posso. Então, um dos guardas, como narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, um dos guardas olha para ela e com desdém fala: mulher, o teu Jesus não te ensinou a se defender, a defender o teu filho? Ela disse: me ensinou a perdoar e a amar você. E desencarna como uma mártir do cristianismo. E mais tarde vem nos anunciar: o amor é imbatível. Nos dias de hoje, em que estivemos juntos, na 20ª jornada em Porto Seguro, quero enaltecer a figura de uma jovenzinha, que hoje me levaram para aqui perto, a cidade histórica. E eu vi uma jovenzinha, logo percebi que ela tinha um retardo mental, uma síndrome. A igreja estava fechada, uma igreja que eu estava com vontade de entrar. E quando ela me viu aproximando da igreja, ela então pegou a chave e falou: vou abrir, doutor, para o senhor. Abriu a igreja e viu o zelo dela com a igreja, Começou a limpar o púlpito e tal, com retardo mental, limitada. E então ela disse para, acho que era a mãe dela, falou: mãe, a gente tem que limpar a igreja, está meio suja. E começou a limpar a igreja. Depois se sentou, outros turistas entraram, eu lhe perguntei o nome, ela me falou, e eu perguntei assim: você gosta daqui? Ela falou: ah, eu amo. E você gosta dessa igreja? Ah, eu gosto muito. Eu falei: ah, muito obrigado por abrir. Dei um abraço do ponto de vista psíquico nela e lembrei-me do amor, do imbatível amor, que faz gestos pequenos como esse. Mas o amor não precisa de grandes gestos, ele precisa de pequenos gestos que se somem e que a gente possa, no nosso rincão, no nosso lugar, fazer a diferença.
Não só por obrigação, mas porque Jesus nos ensinou a fazer algo a mais, a fazer um pouco mais, quando pedir apenas para darmos um passo, a gente vai e dá dois. É por isso que nessas terras em que o Brasil foi descoberto, nós ficamos felizes porque mais de 500 anos depois podemos falar de uma nova descoberta, podemos falar da nossa descoberta interior, podemos falar de Jesus em nossas vidas e particularmente enaltecer a figura do Mestre que aprendi a gostar, a amar, desde muito cedo pelas vias do Espiritismo. Por isso não importa que nossas vidas sejam dolorosas, que nossas vidas tenham as suas curvas, o que importa no final é que essa curva nos levará a um destino melhor, a depender da nossa postura mental, da nossa postura sincera e espontânea diante da vida. Por isso que Castro Alves escrevia sintetizando a trajetória do espírito na trama da evolução. Dizia que há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver, mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja também a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor, a própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz, mas nesse cair deixa um aroma leve, na aragem que passa breve nas madrugadas de luz, é a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que transformam as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, que transforma mesmo os menos rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor. Porque Deus é o seu autor e o universo é o seu altar. Por isso que aqui na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro dessas trevas mortais. E suas úteis passagens deixam para nós imagens em reflexos perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, César trazendo a luta, tirânico e conquistador, Cellini com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta que vai ensinando o índio, ainda infeliz, ou o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso que dizemos, benditos sejam aqueles que a luz semeia, aqueles que o bem ecoam, porque também um dia encontrarão a aventura que anseiam nas fainas do evoluir. É por isso que nesse final de semana, uma excelsa voz ressoou, e no universo inteiro ecoou, nos dizendo: o amor é a luz a que se alcança. Temos fé, tenhamos esperança, para o infinito, não importa as dificuldades, marchemos. Muito obrigado. Agradecemos a Léo Machado pela palestra
que nos levou a profundas reflexões e nos emocionou. Leonardo Machado, leve do nosso coração uma profunda admiração. Nós te amamos.